Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link tá aqui na descrição. Al Nassr jogando dentro de casa, vem como grande favorito, uma odd esmagadíssima de 1.22. Quarto colocado na classificação geral, quinto jogando na classificação casa, tá? Média de pontos de 2, coeficiente de variação de 0.6, enquanto o visitante tem a média de pontos aqui inferior a 1. Oportunidade que o nosso algoritmo vê, oportunidade de lei fora, lei 2-2 e lei 0-1. Bate bastante, não tem 0-1 nos placares repetidos, nem 2-2, e a média de pontos, coeficiente de variação do Al Nassr é boa, né? E um ponto de atenção aqui que ele marca primeiro em 78% das vezes. O que eu quero explorar também no ao vivo, se tiver comportamento, é o back goleada, que é um método que a gente explorou aqui no domingo. Se você não conhece, acho que vale a pena você dar uma olhada. Outro jogo que a gente vai falar, Samsunspor e Hatayspor, da Superliga da Turquia. Samsunspor, terceiro colocado na classificação geral, oitavo no quesito jogando dentro de casa, enquanto o Hatayspor vem em 18º na classificação geral e lanterna na classificação fora. Vem marcando primeiro aqui só em 33% das vezes, é um time relativamente under no HT, porém é um time que toma muitos gols, tem um saldo de gols aqui negativo, enquanto o Samsunspor tem um saldo de gols positivo jogando dentro de casa. Então o over HT pode ser interessante, lei 2-2 também e lei 0-1 o nosso algoritmo está pedindo, e a gente vê aqui que só teve uma incidência de lei 0-1, tá? O Samsunspor não vem numa race aqui muito boa, né? Vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate, porém a fraqueza do adversário dá um pouco mais de tranquilidade para você explorar isso no live. Outro jogo que a gente fala, PSG em Mônaco, o campeonato francês é aquele manjado, a gente já sabe como que é o final, mas o PSG vem aqui fazendo jus às suas odds. Uma odd de 1.50 acho interessante, eu acho que ela só está um pouco alta aqui, porque o Mônaco é o terceiro colocado e no quesito França não é um time tão ruim quanto os demais. Então, lei fora pode ser interessante. O over HT são dois times aqui com grande incidência de over HT e o over 1,5. Para quem conhece o canal sabe que essa odd de 1.11 não é uma odd que agrada. Então, se essa odd começar a passar de 1.30 e tiver comportamento no jogo, eu acho que tem bastante valor. Outro jogo que a gente vai falar, Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Wolfsburg vem péssimo aqui jogando dentro de casa, meio de tabela, 13º aqui no quesito jogando em casa, enquanto o Leverkusen vem em segundo na cola do Bayern de Munique. Vamos ver como é que está a classificação da Bundesliga, né? Bayern de Munique 51 pontos e o Bayer Leverkusen com 45. Está um pouco longe, mas pelo fato de ter o Harry Kane no Bayern de Munique, pode ser que o Leverkusen assuste. Eu não quero explorar aqui match odds, o painel também não deu match odds, porque o Wolfsburg é um time muito ruim em casa, mas tem um coeficiente de variação muito alto. Então é um time que varia muito, essa média não é muito confiável pelo fato de ter um coeficiente de variação alto. Eu quero explorar o over 1,5. Para pré-live, por ser Bundesliga e por ter Leverkusen, essa hora de 1.20 eu já acho boa já, mas eu quero entrar a partir de 1.30. E como já foi avisado, esse é o último palpites públicos, agora a gente vai fazer exclusivamente para os membros. Assim a gente vai ter uma comunidade onde as pessoas podem conversar e trocar experiências das partidas analisadas. Se você quer fazer parte, R$1,99, só clicar no botão aqui, seja membro. Outro jogo que a gente vai falar, Mainz e Augsburg, também da Bundesliga. O Mainz vem aqui numa campanha um pouco melhor do que o Augsburg, sexto colocado, nono, considerando jogando em casa, marcando primeiro em 70% das vezes, uma média de pontos aqui baixa, porém o Augsburg vem com uma média de pontos aqui ridícula, mas um coeficiente de variação baixo. O que me deixa um pouco mais confortável para tentar explorar esse lei fora. O Mainz é um time que tem saldo de gols positivo, enquanto o Augsburg é um time que tem saldo de gols negativo, ou seja, é um time muito ruim jogando fora de casa, toma muitos gols. Então eu quero tentar explorar esse lei fora e caso o primeiro tempo termine 0-0, o 0-0 eu acho interessante porque são dois times aqui que nenhuma das partidas no quesito jogando em casa e jogando fora terminou 0-0. Então o 0.5 que a gente também tem método aqui no canal pode ser interessante. Outro jogo que a gente fala, Damik e Al Hilal. Al Hilal, esse time do Neymar, atual time do Jorge Jesus. Al Hilal vem líder do Campeonato da Arábia Saudita e terceiro no quesito jogando fora de casa. Não é um time muito dominante jogando fora de casa. Tem uma média de pontos boa, coeficiente de variação baixo, enquanto o Damik tem uma média de pontos aqui abaixo do Al Hilal e um coeficiente de variação diferente daquele jogo que a gente estava mostrando do Wolfsburg, né? Eu já acho mais interessante tentar explorar o lei casa e também caso o primeiro tempo termine 0-0, os dois times aqui têm bastante incidência de gols no segundo tempo.
Outro jogo que a gente vai falar do queridinho do canal, PSV e Willem 2. PSV primeiro na classificação geral, primeiro jogando dentro de casa, só que o PSV tem dado um pouco de canseira aqui, porque ele tem marcado primeiro só em 60% das vezes. E ele tem 75% das vezes de reviravolta. Então o PSV pode tomar o primeiro gol e ele vai atrás. Então para você que está no lei fora, buscando o primeiro gol, com essa odd extremamente esmagada do PSV, toma cuidado, não vai com a mão toda. É um time estável para o campeonato holandês, porém é um time que prega algumas peças. Ele não está muito uniforme esse ano, ele está sofrendo alguns sustos. E o Willem 2, ele é um time muito fraco fora de casa. Tem um saldo de gols negativo, média de pontos aqui de 1, porém um coeficiente de variação alto. Então eu quero tentar explorar o lei fora, o over HT muito mais por conta do PSV, que é um time que marca muito. E você vê aqui o minuto dos gols aqui, ó. O PSV marca muito, mais para o final do primeiro tempo. Então você pode sofrer um pouquinho. Lei 2-2 pode ser interessante e Lei 0-1 eu não concordo com o nosso algoritmo, mas quem vai contra o painel, né? Ele tem uma assertividade absurda, mas eu não quero explorar esse Lei 0-1. Mas quem quer, vamos ficar para ver. Outro jogo, Benfica e Moreirense. Benfica em segundo colocado no Campeonato Português, Moreirense meio de tabela, né? Outro time com saldo de gols negativo, Benfica com saldo de gols absurdamente positivo, uma odd esmagadíssima, o que dificulta para a gente trabalhar match odds. Porém, relembrando, a gente tem um método aqui de back goleada, para quem tiver apetite e estômago, pode ser uma entrada interessante para essa odd extremamente esmagada que está do Benfica. O over HT, né, o over, caso o primeiro tempo termine 0-0, também são dois times que não têm incidência de 0-0 no placar. Lei 2-2 e Lei 0-1 pode ser muito interessante. Outro jogo que a gente vai falar, Torino e Genoa, da Itália Série A. Dois times extremamente unders, principalmente no primeiro tempo, e a gente quer explorar aqui o scalping nos primeiros minutos. São dois times aqui com baixa incidência de gols nos primeiros 15 minutos e lei goleada favorito. Quem é o favorito? O favorito é o Torino, é o time que tem a menor odd, tá bom? Então a gente quer explorar lei goleada favorito e under 2,5 nos primeiros minutos. Outro jogo que a gente vai falar, Venezia e Roma, também oportunidade de lei goleada. Roma vem como favorita com uma odd de 1,76 e a Venezia vem aqui em 19º e 16º no quesito jogando em casa. Um ponto de atenção, dois times com saldo de gols negativos, dois times com grande incidência de under 2,5 na partida inteira, dois times aqui com média de gols abaixo de 2,5. Então, lei goleada parece ser interessante, por mais que a Roma tenha essa odd aqui de 1,76, que pinta como um favorito fora de casa, acredito que está entrando muito mais pela camisa do que pelo histórico. Pode ser uma entrada muito boa para você explorar. Outro jogo, Deportivo Alavés e Retafe, outro jogo que a gente quer explorar, o lei goleada favorito. Retafe é um time péssimo aqui pro HT no Campeonato Espanhol, né? 100% de under HT. Já o Deportivo Alavés, 60%. Então pode ser interessante você explorar o lei goleada no primeiro tempo. Mais um ponto de atenção aqui é que o Deportivo Alavés, quando marca no primeiro tempo, ele tem marcado no início do jogo. Então, se você gosta de estatística, gosta do histórico, acho que vale a pena. E o Lei 2-2 pelo fato de serem dois times bastante under. Outro jogo que a gente vai falar da Eredivisie, AZ e PEC Zoe. Lei fora, Lei 2-2 e Lei 0-1. Nenhuma incidência desses placares. O Lei fora pode ser interessante porque o AZ é um time que marca primeiro em 70% das vezes, mas não tem uma média de pontos tão boa. Ele está muito mais recomendado aqui por conta da fraqueza do PEC Zoe. Então, eu acho que você tem que ter uma leitura um pouco mais acurada, mas é uma odd interessante. Uma odd de 1,41 para o AZ e para você fazer lei em odd de 7,7, por mais que no live esteja um pouco maior, pode ser interessante para você explorar esse método. Outro jogo que a gente vai falar do Campeonato Turco, Galatasaray e Adana Demirspor. Galatasaray vem primeiro na classificação geral, primeiro jogando em casa, marcando primeiro em 82% das vezes, enquanto o Adana vem aqui de uma sequência terrível. Lei fora, é óbvio, tendência de cantos também, dois times com média de cantos interessante, Lei 2-2 e Lei 0-1 muito interessante, porém a gente esbarra nessa odd aqui extremamente esmagada do Galatasaray. Para quem tiver apetite, repetindo, o método do back goleada pode ser interessante para você explorar nesse jogo. Essa odd aqui dificilmente ela vai subir nos primeiros 15, 20 minutos. E aí você, se você não gosta de odds muito altas, você pode tentar explorar o back goleada, obviamente se tiver comportamento. Outro jogo que a gente vai falar, Strasbourg e Montpellier da Ligue 1.
Strasbourg vem com uma média de pontos de 2, enquanto Montpellier média de pontos de 0,33. Só que o coeficiente de variação aqui altíssimo. É um time extremamente instável. Mas vale lembrar que o Montpellier é um time que tem saldo de gols muito negativo. Então o lei fora pode ser interessante caso o Strasbourg esteja jogando melhor. E o último jogo que a gente vai falar, Napoli e Udinese. Lei fora, under HT, scalping nos primeiros 15 minutos. Não são dois times que marcam muito no início dos jogos. Oportunidade de lei 2-2 e lei 0-1. Tá? O Napoli vem aqui líder do campeonato italiano, o Udinese meio de tabela, porém são dois times bastante under no HT e com baixa incidência de marcar gols nos primeiros minutos. Então é uma entrada a trader que a gente quer tentar explorar por aqui. E se você quer conhecer um pouco mais as ferramentas que a gente usa, no nosso painel a gente engloba as 13 principais ligas do mundo, onde você pode ordenar por classificação casa, classificação fora, por média de pontos, por coeficiente de variação. Você pode filtrar uma liga em específica para você trabalhar. Caso você queira trabalhar na Bundesliga, você seleciona a liga e aí você já seleciona o jogo que você quer trabalhar. Caso você queira trabalhar por algum filtro específico, quero trabalhar o lei fora, você seleciona o lei fora e aí você já vai ter todas as partidas recomendadas para você trabalhar. Over goals, você seleciona a tendência de over goals e já vai te dar todos os históricos aqui das partidas. Se você quer trabalhar lei goleada ou filtrar por cantos, o nosso painel também já faz isso tudo para você e aí vai te fazer uma análise pré-live muito mais rápida para você tomar sua melhor decisão. Se você quer saber mais desse painel, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você consegue acessar o nosso grupo que vai mexer nesse painel e outras ferramentas que a gente usa. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.